Eu resolvi trazer um tema aqui interessante, já que o mundo é híbrido, né? Está tendo, na Alemanha, hoje é o último dia, a feira de Hannover, que trata de automação industrial. Eu estou trazendo um conteúdo que está muito interconectado, que está acontecendo na Alemanha agora. Olha que interessante, né? Que é justamente a oportunidade que eu vislumbro, e a gente tem visto bastante, de arquiteturas de dados com automação industrial. Então, meu nome é Marco Righetti, eu trabalho na Oracle já passou seus 14 anos, e eu trato com tecnologias emergentes e engenharia de cloud. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que a gente considera quando a gente tem projetos de automação industrial, né? Vamos ver um videozinho interessante aqui. Steve made this beer, and this week he made it 460,800 times. These are Steve's 4 main ingredients. They come from 8 different sources, and went into 4 different machines. They were monitored for temperature and pressure. When the beer was ready, he put it on a truck. Actually, 5 trucks. Each took a different route. Some did 5-day trips, others took single multi-day runs. 16 routes in all. At the end of their routes, they delivered Steve's beer to 16 different wholesalers. Then the wholesalers sent Steve's beer to retailers. 1,723 stores in all. At the stores, they were bought by customers. 71,654 customers. And 71,582 of them liked it. But some didn't. Exactly 62 didn't. And figuring out why is Steve's job. The problem is, while the journey of any single beer is simple, the journey of many is complex. Really complex. And figuring out what went wrong, and where, and how, is hard. Unless you're using Oracle's purpose-built track and trace app for supply chains. Oracle Intelligent Track and Trace takes the complexity out of supply chain logistics, using blockchain technology to track the movement of every ingredient, every step in the brewing process, every location, every route, and every handoff. With alerts and other data from connected IoT devices at every stage of every beer's journey, from the fields to the store. Which is how Steve figured out where the problem was, what it was, and fixed it. So now he can really get down to business. 1, 2, 3, 4! O legal do desafio do Steve aqui em relação a fabricar cerveja artesanal, que eu particularmente gosto, né, é saber aonde as coisas acontecem quando a gente trabalha com automação industrial. E repara só onde estão os dados quando a gente está trabalhando o processo produtivo, está trabalhando a entrega de produto, o uso da matéria-prima. Olha quanta oportunidade tem em relação a executar a manufatura, a planejar a linha de produção, a fazer gestão da qualidade do produto, que é uma coisa que acontece bastante, a performance do produto no cliente final. Então, isso tudo está muito interligado, né? E ali tem uma palavrinha 5 M's, né? Na verdade, que remete em inglês a monitorar, a obter dados de operadores de pessoas, né, das próprias máquinas, dos materiais que você está utilizando, né, da parte dos métodos que você está produzindo e até de como os custos são envolvidos nisso aí. E é ali que estão os dados da manufatura, se a gente pensar só em chão de fábrica, tá? Que tem bastante coisa para fazer, né? Nesse cenário, é bem difícil, às vezes, você ter algum insight, o que a gente fala de produção, ou até mesmo saber se um produto está sempre sendo bem produzido ou não. Então, uma primeira consideração que eu coloco aqui em projetos dessa natureza é que, realmente, os dados, apesar das máquinas gerarem, né, uma empacotadora, uma fábrica que uma indústria de plásticos, por exemplo, vai produzir, os dados nem sempre estão disponíveis, estão acessíveis, né? Um outro ponto também é que são fontes diversas. Muitos deles, vocês devem estar vendo em outras trilhas aí, que são bancos de dados distintos, né, fontes de dados distintas, diferentes, né, nesse sentido. Então, há aí um desafio de engenharia de dados que é interessante vocês observarem que tipo de conhecimento é importante nesse tipo de projeto. Uma outra coisa que aparece bastante é os dados em manufatura, né, e aí eu convido vocês a pesquisarem sobre o modelo SCADA, que é muito utilizado em manufatura, que eles vivem de várias formas. Por exemplo, ali na esquerda, que é a análise da qualidade dos componentes, a análise é feita por uma imagem de câmera, que é uma estrutura de dados, e para ver se está em conformidade, se é um produto de qualidade.
e a ação é feita naquele momento. No momento que você está passando uma esteira, essa visualização é feita e o descarte é feito numa outra linha da esteira. Esse dado está em milissegundos. Então, a decisão de uma máquina reconhecer que o equipamento ou o produto que está sendo produzido é ruim e vai para uma outra esteira é em questão de milissegundos. Enquanto o outro, por exemplo, é visibilidade numa torre de controle, né, de uma fábrica aqui com 4 instalações, né. Nesse caso aqui, por exemplo, aí a gente pode jogar os dados em cloud para poder ter essa visibilidade. Reparem que a gente tem 2 momentos aqui da disponibilidade desses dados, tanto na parte em tempo real, quanto na parte mais não tempo real assim, né. E manufatura orientada a dados é justamente você juntar esses 2 mundos, o mundo que a gente fala, pesquisem bastante também sobre sistemas supervisórios, onde a gente obtém essas informações, você tem um time de obter essas informações, você joga isso para alguma inteligência que você vai integrar, vai democratizar esse dado, você vai ter o que a gente fala de análises preditivas, que é um pouco que a gente vai ver mais à frente aqui, nesse sentido, né? E detecção de anomalias é uma coisa muito comum em manufatura, né? É saber se realmente aquele produto, aquela esteira... Imagina uma fábrica de bebidas, que você tem que colocar Coca-Cola, né, dentro das garrafinhas, ou de vidro ou plástico, né? Você vai ter aí um desafio muito grande, por exemplo, de detectar se as garrafas estão deformadas, se o vidro, por exemplo, daquela garrafa foi lascado, e aí você tem que descartar. Então, isso tudo são dados, são informações que você lida para detectar esse tipo de anomalia. Esse é um tipo de trabalho que o cientista de dados, através de algoritmos, de várias técnicas, ele atua numa linha de produção para, por exemplo, ter aí uma ação de equipamento no final do dia, né, da produção. Aqui, por exemplo, esse é um exemplo que a gente fez numa instalação em que você conjuga com IoT e com alguns dados de equipamento. Esse aqui é um braço mecânico da ABB que faz uma seleção e disposição de materiais numa esteira, em que você tem um conjugado ali de dados que são lidos e vão determinar se a esteira vai parar, se ela vai avançar numa velocidade maior do que está avançando. E do lado direito você tem uma análise de tendência de possível vibração ou quebra daquele equipamento. Então, aqui é um caso clássico, por exemplo, na indústria de automação industrial, que, em geral, isso está tudo empacotado num sistema muito complexo, mas, hoje em dia, o que está acontecendo é que vocês que são programadores, querem desenvolver alguma solução, têm acesso a esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vê bastante atuação nesse sentido, né? Vamos aqui. Esse é um exemplo de um cliente nosso, que é uma empresa norte-americana que produz qualquer componente de plástico, desde embalagens até fecho de mala, né, usando polímeros, que é um tipo de material. E eles criaram um turno, um terceiro turno na fábrica, que eles chamam de luzes apagadas, que significa que não tem ninguém na fábrica, nenhum operador, né? Então, determinados produtos, isso não serve para todas as indústrias, tá? Mas indústrias de alta tecnologia, de chips, de semicondutores, ou até algumas indústrias que são mais avançadas, você consegue fazer o que a gente chama de um terceiro turno sem nenhum trabalhador na planta. Ou seja, não tem ninguém ali na fábrica, tá? E é interessante observar que esse tipo de uso permitiu a interação com esses braços de robôs aqui, você fazer uma ação utilizando tecnologias de internet das coisas, IoT, junto com esses algoritmos que eu expliquei para vocês, que a gente pode utilizar de predição de anomalias e de outros modelos aí bem interessantes. É uma solução que já está há bastante tempo rodando, desde 2019, né, e tem aí um conjugado de soluções trabalhando. E eu queria trazer, por fim, né, para quem acompanha a Oracle, a gente está na Fórmula 1 com a Red Bull, né? Não é só o logo da Oracle que está ali, não é só o nome da Oracle que está ali, a gente realmente está trabalhando em parceria com eles para desenvolvimento, tanto do motor do automóvel. Em 2026 tem uma norma da FIA que as equipes vão oferecer os motores, então a parte de modelagem do produto, da engenharia do produto, tem ali uma simulação que é feita com computação de alta performance. Mas não é só isso, a gente também está trabalhando a questão de
predição, né? A gente faz bastante simulação. Uma delas, que é aqui da direita, é uma simulação que a gente faz em tempo real durante a corrida, durante os treinos, para detectar se um desvio do carro, uma derrapagem, foi um efeito ou do equipamento, ou do pneu, ou da própria condução do piloto. Então, essas simulações, esses algoritmos são conhecidos há mais de 30 anos na Fórmula 1, tá? Não é muita novidade, não. A diferença aqui é que eles fazem mais vezes, eles simulam mais vezes, sem necessariamente ter que botar um carro na pista para isso, né? E tem condições, por exemplo, de aprender aonde o piloto tem aquela sensação, o automóvel está derrapando na curva 2. Aí ele não fica com a dúvida se é ele que está dirigindo de forma muito agressiva ou se o pneu está com desgaste ou o carro está desequilibrado, né? A equipe consegue ter um discernimento bem interessante em relação à condução do veículo. É uma vantagem competitiva, quem acompanha a Fórmula 1 percebe que todas as equipes melhoram a cada 2 finais de semana, não é à toa, porque é uso puro de tecnologia, de predição, né, e de ciência de dados em cima disso, tá? E aí, finalizando aqui o meu papo, né, papo rápido com vocês, eu acho que é interessante a gente observar. Quando a gente fala em dados de manufatura e automação industrial, a gente tem que olhar o processo como um todo. Então, às vezes, eu estava discutindo com um cliente nosso e ele falou, a matéria-prima que está chegando ela está com má qualidade, isso afeta os meus equipamentos. Vamos observar esse processo? Então, não é só a máquina em si, né, que a gente vê. O objetivo, entender por que eu estou monitorando aquilo, é algo que tem que ser perseguido. Às vezes, você tem muita informação, muitos dados, as máquinas estão gerando muita telemetria, mas você não sabe para quê. Então, tem que determinar esse objetivo. E aí tem 3 perfis de profissionais aqui que é interessante vocês atentarem, né? O arquiteto de dados, que ele vai identificar dentro do chão de fábrica o que realmente faz sentido, qual informação está disponível, como ela está disponível, como ela vai chegar numa plataforma de análise, né? O cientista de dados, que vai escolher a melhor predição para aquela determinada produção, linha de produção, para aquele equipamento. E o engenheiro de automação industrial, ele vai realmente pegar esses 2 papéis, né, e determinar que tipo de solução vai ser utilizada. Aqui é computação de borda, aqui eu boto na nuvem, aqui eu coloco num data lake, aqui eu coloco num IoT, eu uso o IoT para isso, eu tenho que criar um device, eu vou na PLC, que é um termo técnico da indústria, né, eu vou direto na máquina, na operação da máquina. Então, esses 3 papéis são, para mim, os mais importantes de toda essa história em torno de manufatura, tá? Então, esse é um pouco que eu queria contar para vocês. Aqui está o meu contato aqui no LinkedIn, caso queira interesse, fico à disposição aqui presencial, quem for buscar na Oracle, ou até remoto também. Obrigado.